Olá, no vídeo de hoje eu vou falar 4 passos, passo a passo, como você pode parar um ataque de pânico, conter aí o ataque de pânico e a ansiedade. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e aqui um espaço para você eliminar a ansiedade, depressão e ter mais qualidade de vida. Você sabe que o seu comentário aqui é muito importante, então comente aqui a sua dúvida, a sua pergunta, a sua necessidade, porque nós criamos uma comunidade onde uns possam ajudar os outros. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e terças, quintas e sábados às 19 horas são as lives. Então, clica no sininho aí para você saber quando eu estou entrando ao vivo e quando você tem os vídeos aí lançados na estreia. Bem-vindo ao canal. Antes de apresentar para você os 4 passos para você controlar e você evitar e parar o ataque de pânico, eu preciso estar esclarecendo para você algumas questões envolvendo o pânico. Você sabe que a resposta ao estresse, eu sempre falo aqui, é um mecanismo de autodefesa do seu corpo. Então, o seu organismo está aí no processo de luta e fuga. E essa resposta ao estresse de luta e fuga, ela foi concebida pela biologia, pelo organismo mesmo, para nos dar uma vantagem quando a gente está em uma situação perigosa. Então a gente precisa dela para sobreviver. É nosso amigo, não o nosso inimigo. Claro que se você tem aí, por exemplo, uma tempestade, um acidente, você está acionando o seu processo de luta e fuga, de resposta ao estresse, para se proteger. Então, lembra, sempre esses ataques aí de ansiedade, por pior que sejam os ataques de pânico também, eles são um exemplo dessa resposta ao estresse que te ajuda nos momentos de adversidade. E esse mecanismo de autodefesa, ele só se torna nosso inimigo quando nos assustamos com ele e como ele se sente, como está fazendo o seu trabalho. Ou seja, você fica tenso porque o corpo está apresentando essas tensões e essas mudanças corporais. É o que acontece com aquelas pessoas que desenvolvem transtorno do pânico. Elas ficam com muito medo do próprio mecanismo de autodefesa, de como ele se sente quando está funcionando esse mecanismo, né? É claro que essencialmente isso torna aí muito receoso o nosso próprio mecanismo de autodefesa, porque a gente pensa que essas mensagens de alerta do corpo, elas são um problema ou um perigo muito pior do que realmente são. E aí sempre que eu falo aqui com vocês nos vídeos, nas lives, a ansiedade não causa câncer, não causa infarto, não causa AVC, não causa problemas graves de saúde, você não vai morrer por causa de um ataque de pânico. E o problema é que o pânico ele tem essa armadilha, essa cilada, porque ele é tão intenso, dura 10 minutos, e é tão um pico tão alto de adrenalina e de cortisol, de hormônios do estresse, e você fica tão desorientado que parece que você está morrendo mesmo. Então, ele tem essa pegadinha, mas na verdade não vai acontecer nada de grave com você. Agora, infelizmente, a gente pode ter também medo de que esses sentimentos de medo eles sejam perigosos ou prejudiciais, quando na realidade eles estão apenas aí dando uma mensagem para você. Então, os sintomas da ansiedade, os sintomas do pânico, eles estão te comunicando que está tendo um problema e que você precisa cuidar desse problema. Então, na verdade, vamos entender aí, por pior que seja, por mais desconfortável que seja esses ataques de pânico, de ansiedade, eles estão te comunicando que você precisa mudar os seus hábitos, as suas atitudes, as suas preocupações, os seus medos, mudar o seu estilo de vida. Então, nós podemos ficar aí com medo de que essas mensagens de medo, elas sejam um aviso, um perigo muito maior. Mas não sabemos o que e nem onde está o perigo. E aí que é realmente muito desconcertante. As pessoas vão aí a 10, 15 médicos especialistas, não tem nada de orgânico, não tem nada de físico, e você fica frustrado porque os médicos não encontram nada, e você é diagnosticado com ansiedade, e você demora a acreditar que é ansiedade. E aí o tratamento demora mais tempo ainda. De qualquer forma, os ataques de pânico sofridos, eles aprenderam, né, as pessoas aprendem a temer essas fortes mensagens de medo, claro, e o que a gente pensa, o que a gente imagina, o que elas possam significar. No fim das contas, a gente fica com medo e se acontecer, não é o famoso e se. E aí eu fico, será que vai ter algum período grave, algum acontecimento que não pode me matar, algum problema que eu vou estar realmente tendo aí que ir ao hospital e tem ninguém para me socorrer, não é? Eu posso estar indo morrendo mesmo. Então as pessoas aí, nossos assinantes, clientes, alunos, lutam com o transtorno do pânico durante anos.
E aí eles sabem, essa armadilha, ela pode apanhar, porque ele surge tão de repente e com tanta intensidade que você acha, não, agora eu estou morrendo mesmo, né? E graças a Deus não é nada grave, não vai acontecer uma morte, mas assusta demais e aí você fica muito sensível e fica muito preocupado. E essa preocupação, como você sabe, aumenta o medo e o medo aumenta a ansiedade. E aí esse medo ele vai só perpetuando e aí você pensa o seguinte, olha, o ataque de pânico ele pode estar significando que eu estou realmente com um problema orgânico, isso vai me levar aonde e o que a gente pode pensar, o que eu vou fazer, e essas sensações de medo de si mesmo, né? Você fica com medo, uma vez que essas sensações são sinônimos de aviso do corpo, que o corpo está em perigo, um perigo grave e que a gente precisa evitar. Então, se a gente olha para esse conjunto de fatores, o transtorno do pânico tem tudo a ver com medo do que pode ocorrer. O que vai acontecer de um evento, uma circunstância nessa, negativa no futuro. Porque se eu tenho esse sintoma, estou andando na rua sozinho, meu Deus, o que pode, de repente, se eu desmaiar, cair e ter um ataque aqui de cardíaco, quem vai me acudir? E aí eu fico muito apavorado. Além do mais, a gente tem medo que os nossos piores receios se tornem realidade. Então você fica imaginando, olha, eu posso cair, morrer, ter infarto, um perigo aí vai acontecer, vai ser iminente e pode causar danos significativos e até irreparáveis no meu cérebro. Eu posso estar tendo um AVC ou uma isquemia e que não tem nada que eu possa fazer para evitar ou reverter isso. E aí essa combinação desse medo com a sensação de que está acontecendo nesse momento, com a gravidade e que é irreversível, você pode estar tendo um problema muito mais grave do que você imagina, pronto, aí instalou o ataque de pânico e você realmente fica muito desorientado, muito desorganizado. Então essa combinação de fatores, ela vai sugar para a gente um transtorno de pânico que ele vai ficar, vou deixar você numa armadilha preso. E quando a gente reduz esses termos aí mais simples, os nossos próprios receios imaginados do pior, se a gente não tratar a raiz do problema, vai ficando difícil. Então, uma vez que a gente fica com medo dos nossos medos, do pior que pode acontecer, aquilo que a gente imagina, a gente acaba criando uma realidade mesmo. E é disso que a gente tem medo, das noções de e se esses fortes acontecimentos, esses fortes sentimentos e sensações de medo se aumentarem cada vez mais. E aí o ataque de pânico e a ansiedade, a gente usa a nossa própria imaginação, essa autoconferência, para a gente se assustar mais ainda. Então a gente assusta a nós mesmos no ataque de pânico, numa ansiedade. Quanto mais temeroso, quanto mais com medo e assustado você fica, quanto mais assustador é o seu pensamento, mais ansiedade acontece e a resposta ao estresse ela vai aumentando muito mais. Então, nós fazemos a nós próprios a ansiedade e o pânico. Não é uma condição médica, não é nada orgânico. É simplesmente um mecanismo de autodefesa do corpo que dispara repetidamente e que faz com que o corpo se torne estimulado a ponto de se tornar sintomático. Então, a gente se preocupa com o que são os sintomas, o que significam, o que podem levar, o quão mal eles podem ficar e até sustenta que isso vai aumentar a nossa ansiedade e vai aumentar a nossa estimulação. E mais uma vez ficamos com medo de que os nossos medos mais graves, aquele que a gente imagina, nossa, eu posso morrer, se possam tornar realidade, e esse medo acrescido alimenta a ansiedade e o fogo do pânico, né? Alimenta ainda mais o ataque de pânico. E aí realmente é esse caos que as pessoas vivem aí tão grande. O pensamento temeroso, a preocupação, o medo de que possa acontecer uma coisa muito grave, provoca mais respostas ao estresse e aumenta a sua ansiedade. E essas respostas repetidas ao estresse vão estimular o seu corpo a longo prazo. E isso vai ficar um corpo hiperestimulado de resposta ao estresse que vai se tornar sintomático. Ou seja, você vai sentir aí os problemas físicos da ansiedade, os sintomas, eles vão causar mais preocupação e os pensamentos vão aumentar, de medo vão aumentar e a gente parte para o ciclo do medo, do transtorno da ansiedade. Quanto mais medo, dos nossos pensamentos vão ficando com mais temerosos, mais dramáticas são as correspondentes respostas ao estresse. Quanto mais dramáticas são essas respostas, mais estimulados nos tornamos, e quanto mais estimulados nos tornamos, mais temerosos pensamos, e quanto mais temerosos pensamos, mais estimulamos o nosso estresse no corpo. E aí a gente fica mais hiperestimulado, a gente se torna mais excitado ainda. E assim por diante, no ciclo infinito, né, querido? Então a receita perfeita para o transtorno da ansiedade e do pânico é o medo sustentado a longo prazo. E aí as pessoas lutam durante anos nesse ciclo porque não compreendem o que estava errado com elas. Né? Você não compreende o que está errado comigo.
você vai a vários médicos, você não entende onde que essa condição pode te levar, e aí você tem demasiadas perguntas, você não tem respostas suficientes para elas, e sem as respostas certas, a sua imaginação vai voando aí, todo tipo de pior cenário começa a aparecer. E aí você, mesmo tendo sido recuperado durante muitos anos, aí 10, 20 anos, você pode ter uma visão mais clara do que aconteceu depois do processo de psicoterapia, onde você fez o tratamento. E assim você compreende que era ansiedade e que era pânico. E assim você teve algumas ferramentas que você descobriu no tratamento que são eficazes para você parar e inverter essa condição. E aí essa luta sua contra esses sintomas vai desaparecer, claro, e aí não vai ser um problema mais, porque você vai tratar isso na raiz dela. Então a ansiedade e o transtorno do pânico, eles podem ser ultrapassados e a gente tem de fato aí um grande controle sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas respostas ao estresse. Na verdade, com conhecimento e prática, nós podemos controlar completamente tanto a ansiedade quanto o pânico. Agora, infelizmente, nós fomos enganados. A ansiedade e o pânico, elas têm mentido para a gente, né? E aí tem algumas mentiras que muitos de nós compramos simplesmente porque não compreendemos completamente. A gente não compreende completamente o que é a ansiedade, o que é o pânico. A ansiedade e pânico pode fazer a gente perder o controle. Então, algumas mentiras que a gente acaba comprando por exemplo, que a gente vai perder o controle com ansiedade e pânico, que vou ficar louco, que é uma condição médica que só a medicação pode curar, eu acho que só remédio me cura. E eu acho, a outra mentira o pânico e a ansiedade são causados por um problema biológico do cérebro, tem um problema ali neurológico, são sinais de uma doença mental grave, isso pode levar a um colapso mental completo. Isso tudo são mitos, né, querido? Piadas. Então isso tudo são mitos, são mentiras que aqui a gente acaba comprando. Acreditar que a ansiedade pode levar a condições de saúde mental mais graves, significa que você está confuso, que tem algo errado com você, que você é fraco, que você não vai ser capaz de viver uma vida normal, que você vai lutar com a ansiedade para sempre, que isso vai causar para você uma situação tão de morte e fazer algo que você não pode controlar. Você pode fazer com que o seu cérebro se parta subitamente, exploda, que significa que você está a um passo de um asilo de loucos, ou que você pode cair de repente no limite de realidade e nunca mais voltar, ou você pode perder a cabeça e magoar alguém que você ama, ou perder a cabeça e fazer algo estúpido, ou perder a cabeça e fazer algo horrível, e pode te levar a uma depressão profunda, escura, que não tem fim, que você pode parar de respirar, que você pode morrer durante o sono. Ufa, são muitas mentiras e mitos, não é, querido? Mas graças a Deus a gente está aqui no canal para ajudar você a tirar isso tudo aí. Felizmente, essas mentiras, essas afirmações não são verdades. Então, por si só, a ansiedade e o pânico não podem obrigar você a fazer nada disso que eu falei anteriormente. O pior que a ansiedade e o pânico podem fazer é causar uma sensação e sintoma de mudança fisiológica, que é a resposta que o estresse provoca. E isso é que é só isso. A razão pela qual essas mentiras sobre a ansiedade e o pânico não podem ocorrer é porque existem princípios e leis biológicas e fisiológicas que o corpo tem de respeitar. A ansiedade e o pânico não podem quebrar algumas regras que o corpo tem de equilíbrio. O problema é que a gente pensa que a gente pode imaginar algo horrível e ele pode tornar-se realidade. Felizmente, isso também não é verdade. Algumas coisas podem tornar realidade, claro, mas não todas. Não é nem tudo que você imagina acontece. Então, por exemplo, você pode imaginar todo dia que você pode voar simplesmente abanando os braços. Você pode até convencer você a si próprio de que pode realmente voar, mas se ficar de pé no telhado e saltar, mesmo estando plenamente convencido de que você pode voar, rapidamente você vai descobrir que a lei da gravidade supera a sua noção, não é isso? Então a gente vive num mundo aí de leis físicas e podemos sobrepor a nossa imaginação. O mesmo é verdade para a ansiedade e o pânico. O corpo é construído de uma certa forma e ele não vai mudar a forma como ele funciona. Por exemplo, você pode pensar tão fervorosamente quanto quiser que você gostaria de cultivar outro braço. Mas penso que você vai concordar que por mais esforço que você faça, no desejo que você tem, os seus esforços serão em vão, porque o corpo tem de cumprir essas leis e a gente não tem como criar outro braço. E o corpo também responde ao contrário, ou seja, por um lado, o mecanismo de defesa diante de um perigo, ele aciona essa hiperestimulação, mas também o corpo responde o contrário, quando nos acalmamos e quando acreditamos que já não estamos em perigo, o corpo deixa de produzir resposta ao estresse e ele acalma. Então, responder dessa forma é que você tem que fazer, você tem que buscar, sim,
acalmar. Assim, o corpo ele é concebido para funcionar e essas leis vão funcionar. Né? Quando você compreende como isso funciona, a gente pode utilizar a nosso favor. Então, simplesmente utilizamos a própria concepção do corpo para nos curarmos e ele funciona sempre, porque é assim que o corpo foi concebido para, biologicamente, na nossa natureza, para acontecer, para ocorrer. E além disso, a ansiedade e o pânico não podem fazer com que você faça algo que você não queira fazer. As ações requerem primeiro uma decisão. Você vai ter que decidir voluntariamente fazer algo antes de poder fazer a ação. E como está sempre encarregado das decisões que você toma, consequentemente você não vai fazer nada que você não queira, tá? Diante da ansiedade e do pânico. Então, lembre-se, a gente tem o livre-arbítrio aí, nossa capacidade de escolher, e é isso que a gente vai trabalhar nesse vídeo aqui. Uma técnica que vale a pena você pensar, por exemplo, você está com um celular na mão, você está com um relógio, um anel, um colar, um pulseiro, uma bolsa. Da próxima vez que você sentir que está prestes a perder o controle, agarre esse objeto, segure ele na sua frente, olhe para ele por 1 minuto ou mais e depois coloque-o de volta. Por exemplo, se você tiver um anel que esteja com você, da próxima vez que você tiver medo de perder o controle, tire o anel do dedo ou segure ele com a mão para cima e aí olhe para ele durante 1 minuto ou mais e depois você volta a colocar esse anel no seu dedo. Quer dizer, você vai ver que é sempre capaz de fazer isso. Por mais temeroso que você esteja a perder o controle, o que é muito comum, o medo traz muito esse sofrimento, quem tem ansiedade e pânico, quantas vezes você quiser, mais você vai ver que está sempre a controlar suas decisões e ações, mesmo que sinta que está prestes a perder o controle. Isso é muito bom para você testar esse medo de perder o controle, tá? Então, olha, uma forte mensagem de medo é aprovado para motivar você a desaparecer ou lucrar com perigo. Portanto, o seu sistema de emergência está a funcionar exatamente da forma que ele deveria quando recebe mensagens fortes de medo e os perigos percebidos sejam reais ou imaginados. Queridos e queridas, são muitos os relatos das pessoas que têm muito medo durante um ataque de pânico, que estão pensando aí, nossa, eu vou perder o controle, eu vou sucumbir. Milhares de vezes pessoas passam por isso. Mas quando as pessoas lembram de que, embora elas estivessem sofrendo aí muitos graves ataques de pânico, ainda elas eram capazes de pedir ajuda, conduzir-se ao hospital, ou elas irem pedir ajuda a alguém no carro, ou se ela pode sentar e conversar com uma enfermeira, com um médico, ela pode explicar o que estava experimentando, ela é capaz de ir deliberadamente a um banheiro, a casa, voltar para a casa dela, ou ainda capaz de acompanhar alguma outra pessoa, se for o caso. Então, tudo isso exigia uma decisão deliberada e a pessoa era capaz de fazer sempre que precisava. Então, mesmo quando ocorre um ataque de pânico, a pessoa muitas vezes ela é conduzida, ela conduz, ela é capaz de obedecer semáforos, de dirigir, de evitar outros carros e peões. Ela está no ônibus, ela pode pedir a alguém um telefone, ela lembra de como chegar em casa, no hospital, ela lembra de como ela volta em casa. Então, consequentemente, ainda ela precisava de tomar algumas decisões e ela conseguia tomar apesar do medo que ela tinha. Percebe? Essa que é a chave. Se a gente olha para trás, para os seus piores episódios de ataque de pânico, você pode também fazer tarefas voluntárias se você precisar. É claro que em algum momento você deve ter tanto medo de fazer alguma coisa que você ficou meio paralisado e optou por não fazer. Você pode até ter ficado um pouco congelado, com medo por um momento. Mas ainda você foi capaz de fazer o que precisava fazer, isso porque você tem a capacidade de decidir e agir voluntariamente quando quer, por pior que você se sinta naquele momento. Então veja, você ainda estava sob controle, você não perdeu o controle de tudo. Então a ansiedade e o pânico, elas não podem fazer você perder o controle. Elas podem fazer com que você tenha muito medo e que você responda ao estresse sintomático, sim, mas não podem tirar você do controle, fora do controle. Então da mesma forma, a ansiedade e o pânico não podem fazer com que a sua mente se parta subitamente ou conduzir a condições de saúde mental mais graves. Então, o seu cérebro é construído e isso não pode acontecer. De fato, ninguém pode, de repente, estar lá e ficar louco. É uma impossibilidade física e psicológica também. Então, o corpo ele é construído para impedir que isso aconteça. É como você acreditar que se pode desenvolver hipotermia, a temperatura corporal inferior à normal, em resultado de exposição ao frio. Quando você está deitado numa praia tropical aí no Rio de Janeiro, lá, Rio 40 graus, você pode até acreditar e mesmo tornar receoso de poder ficar hipotérmico.
mas claro que as condições, as propriedades físicas vão impedir isso. A ansiedade é uma reação normal à percepção do perigo. O pânico é apenas uma resposta de grau mais elevado dessa ansiedade. A ansiedade vai ocorrer sempre que nós ficarmos com medo, temerosos. O grau de resposta dos nossos corpos é diretamente proporcional ao grau de medo. A ansiedade e pânico não são anomalias, são o resultado do funcionamento normal da sua resposta de emergência. Bom, sabendo disso e como o corpo é concebido para funcionar, você pode utilizar essa própria concepção para inverter e eliminar a ansiedade e o pânico. E aí você tem aí mecanismos para você estar trabalhando e controlar essa ansiedade. E vamos lá, o primeiro passo. O primeiro passo é a consciência. No momento que você se sentir ansioso, que você tem a sua ansiedade pode aumentar, preste atenção no que você está dizendo para você mesmo. Os pensamentos ansiosos e comuns são assim, olha, o que foi isso? Meu Deus, se isso for pânico e eu não for capaz de parar? E isso for algo sério? E se eu não conseguir controlar esse sentimento? E se eu tiver a ter uma verdadeira emergência médica? E se eu perder o controle, perder tudo? E se eu não me conseguir controlar? E se eu não conseguir controlar e fazer algo embaraçoso? E se eu estiver preso e não conseguir escapar? E se eu estiver encurralado sem saídas fáceis? E se eu fizer figura de bobo, de todos pensarem que há algo muito errado comigo? E se o pânico me fizer ficar incontrolavelmente histérico? E se o pânico me fizer passar o limite ou perder completamente? E assim por diante. Então, veja que esses pensamentos causados pela ansiedade, pelo pânico, são muito acentuados. E são esses pensamentos que você pode observar, tomar consciência dele e falar, opa, estou vendo, sacando aqui que os pensamentos, o meu medo, eu estou exagerando muito, eu estou pensando só o pior. Esse é o passo 1. Passo 2, pare. Quando você notar que está pensando dessa forma muito louca, essas variações todas, qualquer pensamento preocupante, pare de continuar a pensar ansiosamente. Como você pode falar isso? Percebendo, deixando os pensamentos acontecerem, você observa e começa a ver, simplesmente você vai impedir de pensar dessa forma, de uma forma apreensiva. Você vai buscar parar essa resposta ao estresse e qualquer coisa que adicione esse medo. Isso vai diminuir o seu pânico e à medida que o seu corpo utiliza e expulsa os hormônios do estresse através do seu pensamento, da corrente sanguínea, a primeira reação de medo ela vai diminuir. Então, você vai buscar parar de pensar dessa forma. Se você não conseguir, não tem problema nenhum. Você vai observar esses pensamentos indo e vindo, sem censura, sem julgamento e sem crítica. Você vai ver pensamentos vêm, pensamentos vão embora. Você fala para você, olha, é um pensamento de pânico e isso não vai acontecer. Eu sei que eles estão vindo, eu aceito que eles estão aqui e eles vão embora também. Quando você começa a trabalhar nesse passo 2 nesse sentido, você vai ver que vai aliviando cada vez mais. Passo 3, acalme-se. Eu sempre falo aqui no canal, você vai ficar desesperado se você se comportar muito ansioso e esses medos, esses pensamentos aumentarem. Então, você vai buscar acalmar, senta, descansa, você vai buscar aí descansar, acalmar, buscar um equilíbrio da melhor forma que você puder, querido. Cada um tem o seu melhor jeito aí. Se você quiser sentar, deitar ou caminhar lentamente, você só pode parar e acalmar-se para que você não tenha essas respostas mais, e isso vai ter uma resposta de descanso, e isso vai inverter os efeitos fisiológicos, psicológicos, emocionais da resposta ao estresse, porque você está fazendo o contrário do que o pânico está falando para você fazer. Você está falando, opa, apesar de eu estar acelerado, eu vou buscar me acalmar. Então, todo tipo de pensamento que a gente pode causar, essas consequências biológicas, os pensamentos causam. Então, quando a gente se permite aquele e se eu passar mal, e se eu morrer, e se eu vou aumentando a minha preocupação, isso desencadeia a resposta ao estresse. Ao contrário também, quando a gente deixa o e se e a gente deixa de preocupar e pensar em pensamentos ruins, a gente começa a pensar em pensamentos calmantes, que eu me sinta em paz, que eu me sinta feliz, que eu me sinta tranquilo, vivendo levemente, que eu me sinta seguro, a gente vai ter a parada da resposta ao estresse e vai desencadear a resposta de repouso, o que põe fim aos efeitos da resposta do estresse no seu organismo e o ataque de pânico começa a diminuir. Passo 4, você vai reafirmar essa parada, acalmar você mesmo e deixar esses pensamentos fluírem e irem embora. Você vai parar os ataques de pânico. Esse passo vai ajudar no processo, bem como vai ajudar você a superar esse medo. Então, quando você deixa de acreditar que esse ataque de pânico que você está sentindo não é um perigo iminente,
Quando você deixa de acreditar que você não tem recurso para lidar com isso, na verdade você tem, porque em outros momentos você já deu conta com isso, você confia mais em você, e quando você vê que esse perigo não vai te destruir, pronto, essas 3 condições aí fazem com que você abaixe a bola e o ataque de pânico diminua. Agora, é claro que isso é um processo gradativo, você vai sendo treinado na psicoterapia para você estar cada vez mais capaz disso. Manda um e-mail para mim, psicólogo pauloalmeida@gmail.com, para a gente poder agendar aí uma sessão e você conhecer mais como é a metodologia que você pode fazer, não é? Então, quando você mais tiver esse controle do ataque de pânico e da ansiedade, você vai poder viver livre da ansiedade, graças a Deus, com certeza. Querido, se você gostou desse vídeo, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações. Eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem terças, quintas e sábados, às 19 horas. E se você não assinou o canal, assina aí, dê um like e compartilhe esse vídeo. Bem-vindo!